Salve, salve, galera do Shark Brasil! Estamos às vésperas da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021 e é por isso que eu venho aqui falar sobre prognósticos. Claro, é o nosso assunto, é o assunto que dominamos e, é claro, isso se reverte a cada rodada que se passa. A gente tem uma taxa muito boa de acertos, como vocês podem conferir, e por isso que é muito importante, antes de assistir ao vídeo, você confirmar o seu like aqui. Afinal, isso garante que a gente continue com esse serviço que é 100% gratuito e totalmente voltado para você. Não tem pegadinha, não tem botão de saiba mais, não tem aquele presentinho que pede algo a mais de volta, não. Aqui é 100% gratuito e o serviço completo. Lembrando que outra coisa importante que você faz pela gente é apertar aqui esse botãozinho que tá aqui embaixo, vermelhinho, de inscreva-se. É muito importante para aumentar a nossa base de seguidores e para você também receber com mais facilidade as nossas atualizações. Mas vamos lá, porque a rodada tem muitos jogos. Lembrando que, já de cara, 2 jogos tiveram que ser adiados. No caso, estamos falando de Santos e Fluminense e também Bahia e Ceará. Então, serão 8 jogos nessa 23ª rodada. Digo, neste fim de semana, que esses jogos acontecerão, esses dois, lá para o fim de outubro. E na sequência, vamos lá, que tem muito jogo importante. E também fica a dica por fim, para você navegar, se você tiver interesse de assistir a um jogo em específico, clica aqui na descrição do vídeo, que ali você vai encontrar o link de cada partida dessa 23ª rodada. Então, quer dizer, você não precisa ficar ali navegando com o cursor, tentando achar o ponto certo daquele jogo ou daqueles jogos que você se interessar, tá bom? Vamos que vamos! Galera, esta 23ª rodada começa neste sábado, dia 2 de outubro, com grandes jogos. Não vamos falar sobre ordem cronológica, mas sim sobre ordem de importância, porque desde já, neste sábado, a gente vai ter Clube Atlético Mineiro, líder do campeonato, contra o Inter, vice-campeão da temporada passada. Inter que está em sétimo, que vem num crescente desde que o Diego Aguirre assumiu o Colorado, mas o Galo encontra-se numa situação muito privilegiada na ponta da tabela. Afinal, o Clube Atlético Mineiro tem 46 pontos e, veja só, o segundo colocado, Palmeiras, tem 8 pontos a menos. Quer dizer, uma situação muito confortável ainda para o Atlético Mineiro. Lembrando que também é bom frisar, o Flamengo, que tem 35 pontos, no caso hoje 11 a menos que o Galo, ele tem 2 jogos ainda a cumprir. Então, quer dizer, o Atlético sabe que tem que pontuar, porque o Campeonato Brasileiro, como a gente já viu, ele traz surpresas, enfim, se você não se impor. Então, o Atlético, a questão maior é a cabecinha inchada em função desta dura derrota na semifinal da Copa Libertadores para o Palmeiras no Mineirão. Eliminação que se deu por 2 empates e o Palmeiras, como marcou fora de casa, o empate em 1-1, o Verdão avançou para a decisão. Libertadores, que era o principal objetivo do poderoso e milionário elenco do Clube Atlético Mineiro. Porém, a temporada segue com grandes possibilidades de títulos, principalmente no próprio Campeonato Brasileiro, competição que o Galo não conquista desde 1971, ou seja, são aí longínquos 50 anos, e a Copa do Brasil, competição que o Galo encontra-se na semifinal e vai encarar o Fortaleza. O nosso Internacional só tem o Brasileirão daqui até o fim da temporada, e o Inter, que está subindo, tem boas e ótimas chances de se garantir na Libertadores, nem que seja na pré-Libertadores. A questão é que o Inter está invicto a 8 jogos, enfim, tá, como eu falei, num crescente, mostrando evolução, mas o Atlético Mineiro também é um senhor invicto em termos de Campeonato Brasileiro, não perde desde o dia 27 de junho, galera. Então, quer dizer, é um duelo de invictos que, é claro, o Galo é favorito, como mostram os odds. Já vamos falar de odds? Esse jogo vai acontecer 9 horas no Mineirão. Atlético favoritíssimo, a vitória cotada 1,66, do Inter 4,75 e o empate 3,75. É claro que o Atlético tem um sentimento de querer
dar uma resposta rápida à sua torcida, de que já virou a página, mas as coisas não são assim. Há um certo sentido de ressaca, um certo sentido de decepção, e isso é inevitável, isso interfere no emocional dos jogadores. E tem um Inter que mostra-se muito sólido e um time que, nessas circunstâncias do campeonato, sabe que o empate do Mineirão seria um grande resultado. E olha, nesse jogo, como eu falei, a lógica toda aponta para a vitória do Galo, mas eu tenho um feeling de que esse momento de solidez do Internacional, com essa sensação ainda, esse gosto ruim na boca dos atleticanos, vai produzir um empate neste que é o principal jogo desta 23ª rodada. Mas lembrando que uma aposta alternativa, é claro, a vitória do Galo não seria nada fora da curva, mas até em termos de lucro vale a pena dar uma arriscadinha nesse empate no Mineirão. Vamos na sequência, galera, porque também no sábado tem Bragantino e Corinthians. Bragantino, finalista da Copa Sul-Americana, primeira vez que o Massa Bruta é finalista de uma competição internacional. Veja que são equipes em situações praticamente parecidas. Eu digo exatamente no sentido dos pontos, porque são duas equipes que encontram-se com 33 pontos na tabela. O Bragantino em quinto e o Corinthians em sexto, em função dos critérios de desempate. Mas são equipes que vêm, eu posso dizer, o Corinthians, em termos de Campeonato Brasileiro, com resultados recentes melhores, o Bragantino alguns tropeços. Vamos dar uma atualizada nessa situação, porque nos últimos 5 jogos o Bragantino venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. O Corinthians, por sua vez, ele teve uma vitória, empatou 3 e venceu o último jogo. Muito especial. Vem de vitória sobre o Palmeiras no Clássico. E perceba, contra um Bragantino que está mais desgastado em função do jogo que teve neste meio de semana contra o Libertad, quando ratificou a classificação para a final da Sula, o Corinthians aparece, vai para esse jogo mais descansado, mesmo jogando fora de casa. E os odds trazem uma pequena vantagem para o Corinthians, como vamos conferir agora. A vitória do Braga está cotada a 2,70, do Corinthians 2,62 e o empate 2,90. Por tudo isso que eu falei, galera, nessa situação, além da questão, eu acredito até que os números estão muito parecidos, em função de os apostadores olharem o macro, verem que há um grande equilíbrio, inclusive a tabela mostra isso. Porém, é um Corinthians que chega muito motivado depois de bater o Palmeiras, que será mais uma vez finalista da Libertadores, contra um Bragantino que muito motivado em função de chegar à sua primeira final sul-americana, mas com um desgaste maior. Então o Corinthians tem uma vantagem pequena, mas eu acredito que mesmo lá na Bia Abichedi, o Corinthians do Silvinho vai conquistar a vitória. Vamos dar uma passada rápida para os 2 jogos complementares. De sábado temos Cuiabá e América Mineiro. O América Mineiro, que conseguiu empate com o Flamengo, vem tendo bom resultado. O Cuiabá, por sua vez, também. O Jorginho deu uma levantada. O Cuiabá, que estava lá embaixo, já consegue olhar até com um olhar mais assanhadinho, até para uma pré-Libertadores, que seria um feito e tanto, mas é um jogo que sugere, portanto, equilíbrio, o empate. Vamos aos odds. A vitória do Cuiabá cotada 2,80, do Coelho 2,62 e o empate 3-1. E temos também Fortaleza, que encontra-se ainda de forma brilhante na 3ª colocação. O Fortaleza vai receber o Atlético Goianiense e é sim favorito, e os odds mostram isto. Vamos apostar na vitória do Leão do PC. Vitória essa cotada 1,65, o triunfo do Dragão 5,25 e o empate 3,75. No dia seguinte, no domingo, dia 3, o 3º colocado Flamengo, o outro finalista da Copa Libertadores, o impiedoso, o implacável, o insaciável Mengão, que vem de 2 resultados ruins no Campeonato Brasileiro, a derrota em casa para o Grêmio e o empate mesmo fora com o América Mineiro. O Flamengo acabou se distanciando
dos primeiros colocados, apesar de ainda encontrar-se no G4, mas, verdade seja dito, o Flamengo vai ficando cada vez mais difícil do sonho de ser tricampeão de forma consecutiva. Vai encarar o Atlético Paranaense, que é o time que o Fla vai encarar na semifinal da Copa do Brasil. É um Atlético Paranaense que está embalado pela boa campanha que faz na Copa Sul-Americana. É bom lembrar que no momento que esse vídeo está sendo gravado, a gente ainda não tem, logicamente, o resultado do segundo jogo entre Atlético Paranaense e Penharol, mas tudo leva a crer que o Furacão estará na final da Sula com o Bragantino. Veja que coisa incrível, histórica, nas duas principais competições da Conmebol, Libertadores e Copa Sul-Americana, duas finais entre brasileiros. É de se admirar. Mas jogando em casa, o Flamengo, até porque precisa ainda se manter vivo, quer se manter vivo na briga pelo título brasileiro, precisa vencer e vai estar um pouco mais descansado, por um lado, porque jogou na quarta, mas em compensação faz viagem de retorno de Guayaquil. O Atlético Paranaense, apesar de jogar na quinta-feira à noite, é uma partida em casa, mas Penharol sempre, vamos dizer assim, exige muito fisicamente dos times que o encaram. Mas o Flamengo é favorito, muito em função que tem um elenco muito mais vasto. Então, mesmo que o Renato, se ele precisar, se a preparação física der um toque, poupa o fulano de tal, Cicrano, Beltrano, o Renato tem um elenco vasto jogando no Maracanã e a confiança lá nas alturas por mais uma final da Libertadores faz do Flamengo favorito. E os odds mostram isso, porque a vitória do Fla está cotada a 1,40, do Furacão 6,50 e o empate 4,75. E o Verdão, hein? Contra tudo e contra todos, né? Os próprios jogadores do Palmeiras dizendo que o time era tido como patinho feio. Tá aí o Verdão em mais uma final do Libertadores, assim como o Flamengo, né? Vai ser essa final titânica no dia 27 de novembro em Montevidéu, essa final titânica com dois times lutando pelo tri. Então o Palmeiras, que está em segundo lugar, também está de olho nesse título brasileiro que conquistou pela última vez em 2018. Para seguir na cola do Atlético Mineiro tem que vencer. Vai jogar em casa, tem uma boa situação, apesar do Juventude que apronta vez ou outra aí contra os times grandes. O Palmeiras é lógico, é muito favorito. Vamos confiar no Verdão, que está com o espírito renovado. E você vê mesmo aquela derrota para o Corinthians, não abalou e o Palmeiras está num momento de muita confiança e quer mostrar para o Flamengo que não é um simples azarão na final da Libertadores. Por isso a gente confia muito na vitória do Palmeiras, cotada essa 1,50, a vitória do Ju, cotada 6 e o empate 4. Por fim, Grêmio. Ô Grêmio, que situação difícil do nosso Grêmio ainda na zona do rebaixamento, porém vai encarar um time com uma situação bem pior que o Sport Recife. Por isso, vamos confiar em casa numa vitória do Grêmio? Sim. Vitória essa cotada 1,40, do Sport 8, né? É a cota mais alta da rodada, quer dizer, o time que passa a menor confiança para os apostadores, e empate 4-1. Mas ó, Grêmio, abre o teu olho, hein? Se porventura tropeçar contra o Sport em casa, vai ficar difícil até fazer outros prognósticos sugerindo vitórias do tricolor imortal, mas assim, naquele jogo tinhoso, feio de muita raça, a expectativa de que o Grêmio vença. É isso aí, galera, é sempre um vídeo longo, mas sempre com muitas informações para você desfrutar e também uma facilidade enorme de navegar pelas partidas e ter ali, enfim, prognóstico do jogo que você quiser para fazer o melhor palpite na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente volta em breve com um novo vídeo de uma competição que pode ser o Brasileirão, a Copa do Brasil, pode ser também o UEFA Champions League, pode ser também, inclusive, e sim, com certeza será, vídeos especiais sobre a final da Libertadores, tá bom? E também da Sula. Um grande abraço, a gente se vê na próxima, valeu!